Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Rogério. Eu vou começar aqui um vídeo, falando sobre a ocupação dos territórios, Então, como nós, seres humanos, nós ocupamos todos os espaços, geográficos e como é que nós modificamos esse espaço geográfico com o passar do tempo. Como cada sociedade ela vai se apropriar daquele território, daquela área, e ali ele vai desenvolver todas as suas características próprias e formando cada sociedade. Antes de começar aqui, então já vou aqui voltando a pedir para vocês, se vocês estão gostando desses vídeos, deixem aqui o seu like. Se você está gostando do meu trabalho, se inscreva no meu canal, compartilhe e respondam as perguntas que eu colocar no meio da apresentação, que elas são muito importantes, para a gente saber como é que o processo ele está acontecendo, se vocês estão interagindo, se vocês estão gostando daquilo que eu estou colocando aqui para vocês. Bem, então, o título do nosso trabalho hoje, ele é a, a ocupação humana, Então, do campo à cidade, a verdade sobre a ocupação dos territórios. Bem, quando nós falamos em do campo à cidade, nós, seres humanos, nós modificamos a dinâmica, do espaço, do território, da onde nós vivemos. E nós temos que entender qual é a verdade sobre essa ocupação. Essa ocupação, ela ocorre por quais motivações? Então, nossos objetivos aqui, primeiro é explicar a ocupação dos territórios e sua evolução ao longo do tempo. Então, como é que nós fomos ocupando o território? Esse território ele foi sendo ocupado de que forma? A qual velocidade? Quais foram as características criadas, elaboradas, pelas sociedades quando elas chegam em um determinado território? Analisar o processo de transformação do território provocado pelas ações humanas. Então, como é que esse território, esse espaço geográfico, ele vai ser modificado quando nós chegamos ali? Uma base é essa pintura rupestre. Essa pintura rupestre, ela mostra, como é que os seres humanos eles vão começar a interagir com os outros animais e ele também vai interagir entre eles, Então, nós temos um exemplo de dois homens correndo atrás de um animal, que é uma caça. A primeira, uma roda, onde eles estavam interagindo, que pode ser uma roda de dança, uma roda de compartilhar as suas experiências e como é que esses espaços vão sendo modificados a partir dessas relações. Refletir o papel da política pública do que é o planejamento urbano, ordenamento do território e na sustentabilidade. Bem, então, nós vamos iniciar aqui o processo de ocupação do território, depois nós teremos uma continuação aqui, falando como é que nós precisamos pensar em políticas públicas para melhorar essa ocupação, para que haja um planejamento, para que a ocupação territorial ela não seja feita de uma forma improvisada, os famosos puxadinhos, Então, com isso, nós temos que pensar quais são as vantagens de que nós temos nesse planejamento e na aplicação desse planejamento. Não adianta eu ter um planejamento maravilhoso, mas na hora da sua implementação ele não for feito com o rigor que é necessário. Bem, então nós vamos falar nesse início a ocupação do território pelo homem. Um ponto que nós devemos sempre levar em consideração é o processo histórico. Então, a ocupação territorial ela aconteceu como um processo histórico, levando em consideração que o ser humano, a sua natureza, é uma natureza nômade, Então, nós, seres humanos, comparando com outros animais que são próximos de nós, a maior parte deles, eles têm o comportamento nômade. Então, quando a busca de melhores oportunidades e melhores condições de vida para aquele grupo em determinadas épocas do ano, em determinadas épocas a partir de que o ambiente lhe oferece aquelas condições. Então, os primeiros grupos humanos que eles começam a se organizar em cidades, as primeiras urbanizações, o ser humano ele passou a modificar o espaço geográfico e atender às suas necessidades. Então, se eu tenho um rio, eu preciso de água para agricultura, para outras atividades humanas, eu crio infraestruturas para transporte dessa água para regiões onde tem pouca água, ou
regiões que não há esse recurso. Então, eu também tenho a questão de surgimentos de aldeias, e essas aldeias, elas se reúnem a partir, primeiro, de interesses econômicos, políticos e culturais. Ah, como assim econômico? Os primeiros povos que se organizaram em cidades, eles tinham interesses econômicos? Sim. O que é economia? É a produção de recursos que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. Então, a agricultura é um exemplo, a caça, a coleta, todas essas atividades coletivas ou individuais, elas vão ser as responsáveis para que nós possamos ter recursos, né, para a sobrevivência. A questão da política. Então, política é quando você se une a alguns grupos com interesses, né, interesses particulares ou coletivos. Nós, seres humanos, como já diria Aristóteles, né, o ser humano, ele é um ser político. Ele forja alianças a partir desses seus interesses que eles são muito subjetivos, que pode ser interesses econômicos, interesse de defesa, interesses culturais, né? Então, até os dias de hoje, nós temos que levar em consideração que as nossas alianças, elas são realizadas a partir de valores subjetivos, né? Que estão ligados nesses critérios bem subjetivos. Então, esse processo, ele possibilita a elaboração de civilizações, né? Então, o que é ser civilizado? Né? Se nós trouxemos para os valores eurocêntricos, são sociedades que são muito próximas do que a Europa apresenta como civilizado. Mas, na verdade, nós temos vários tipos de civilização. Então, cada civilização, ele tem a sua organização a partir do seu espaço. O espaço geográfico ele determina muito o desenvolvimento de cada civilização. E cada civilização, ela depende desses recursos. Então, os desafios dessas civilizações é lidar com conflitos de interesses, disputa por recursos, por espaço, né? Então, nós temos que levar em consideração tudo isso e trazendo para a nossa realidade como é que a nossa ocupação territorial ela vai interferir na sustentabilidade, que é a questão de garantir às futuras gerações as condições mínimas para o seu desenvolvimento. Do lado aqui, eu coloquei um mapa que foi elaborado na Mesopotâmia, é um dos mapas mais antigos já descobertos, né? Pode ter mapas mais recentes, mapas mais antigos, mas com certeza esses mapas eles se perderam com o passar do tempo. Então, nós temos aqui uma representação do espaço geográfico e como que os mesopotâmicos, que eles não se chamavam assim, eles não se autodeclaravam assim, tanto é que Mesopotâmia vem do grego, né? O grego que o Heródoto, que foi um dos primeiros historiadores da história, né? Um dos primeiros pensadores a pensar a história como uma ciência crítica, uma ciência com metodologia, ele vai elaborar essa nomenclatura, que vem de meso, meio, potamos, rios. Então, meio é uma sociedade que se desenvolveu entre dois rios, o rio Tigres e o rio Eufrates. Então, nesse caso, nós temos que pensar como é que nós vamos garantir a sustentabilidade para as futuras gerações não não explorando os recursos de uma forma predatória, né? O meu canal fala muito sobre sustentabilidade, mas a geografia moderna, a gente tem que bater nessa tecla todo santo dia. Sustentabilidade, organização, equilíbrio no consumo, tudo isso é essencial para entendermos e tratarmos, né, esses recursos com seriedade. Então, com o começo da urbanização, reza a lenda, né, como diz um amigo meu, né, o senhor Valentim, que a lenda ela é ateia, então a lenda não reza, mas vamos pensar da seguinte forma: o que faz com que os seres humanos eles se agrupem em um determinado local, né? Isso tem início há mais ou menos 10 mil anos atrás, né, como já diria Raul Seixas, né? Então, nesse caso, o ser humano, a partir dos 10 mil anos atrás, ele teve uma descoberta muito significativa, que foi a agricultura. Então, os primeiros marcos que deram início à organização de pequenas sociedades, de pequenos agrupamentos humanos sedentários, foi a agricultura.
e com isso vai favorecer o surgimento de culturas mais complexas, com a divisão do trabalho, com a hierarquização dessa sociedade, aqueles que mandam, aqueles que obedecem até os dias de hoje, a questão da propriedade privada também inicia-se nesse momento. Então, como já diz, né, Jean-Jacques Rousseau, o maior erro do ser humano quando o primeiro que colocou uma cerca ao redor de uma área não foi impedido, porque é a propriedade privada que iniciou o processo de hierarquização da sociedade e, ao mesmo tempo, o processo de desigualdade socioeconômica, porque aqueles que detêm a propriedade privada, ele vai deter a produção de recursos, de alimento, também a posse por fontes de água, e tudo isso garante a ele um certo destaque dentro dessa sociedade. E isso faz com que ocorra a desigualdade socioeconômica. Bem, então os padrões, quando nós pensamos em padrões, o ser humano ele começa a se estabelecer o processo de sedentarismo, principalmente próximo a áreas férteis. Quais são essas áreas férteis? A margem de rios. Normalmente os rios, eles conseguem, por conta do processo de cheias, manter uma área muito grande e fértil. Lembrando do Egito. O Egito, o Rio Nilo, ele foi o que garantiu a prosperidade do Egito durante milhões de anos, até os dias de hoje. A água, né, o processo de cheias, então o rio ele enche, fertiliza a margem desses rios e com isso o ser humano ele consegue, né, realizar a agricultura de uma forma muito eficiente. Nesse caso, o aumento de oferta de alimento faz com que aquele grupo aumente, ele prospere, ele vai começar a crescer em número populacional de uma forma demográfica, né? Demográfica, a questão da ocupação do território pelo número de habitantes. Então, o homem ele deixa de ser nômade, passa a ser sedimentário a partir dos 10 mil anos atrás, e ele começa a ocupar as margens desses rios e construir ali a sua sociedade, construir ali as suas vilas, e com o passar do tempo essas vilas vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo e vão mudando o seu status. E tudo isso vai sendo, né, acompanhado há milhares e milhares de anos. Bem, então com o passar do tempo, as cidades antigas, elas vão começar a se tornar centros religiosos, centros políticos e centros comerciais. Desde as sociedades mais antigas até a Idade Média, as cidades, elas eram esse centro, né, de relação entre poder e o poder político, ele estava atrelado à religião. Não que hoje isso seja muito diferente, né? Normalmente, os líderes religiosos, eles têm uma força de convencimento, de trabalhar a mentalidade para que fique ali organizado o seu controle político a partir dos seus interesses e a partir daquilo que eles acreditam que seja o correto para eles. O maior problema é que muitas vezes isso não condiz com a maioria da população. Durante as primeiras cidades, ou os primeiros agrupamentos humanos, até a Idade Média, depois, em alguns momentos, durante a Idade Moderna, essas cidades, esses agrupamentos, eles vão ser forjados nisso centros políticos, religiosos e comerciais. Mesmo que as cidades, até a Idade Moderna, ela dependia muito dos recursos que vinham das áreas rurais. Então, nós tínhamos centros urbanos muito bem organizados, mas, ao mesmo tempo, eles não tinham como produzir os recursos básicos para a sobrevivência daquela população. Comida. Então, o período contemporâneo, a urbanização acelerada, ela se deu a partir de políticas após a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial foi a virada de chave, onde os centros urbanos eles começam a ganhar uma maior importância em rivalidade com o campo, com o meio rural. Porque nesse momento principalmente por conta da construção de infraestruturas, a modernização da vida nas cidades, vai gerar o interesse das pessoas
que viviam no campo também e ir para a cidade, né? A questão do êxodo rural. Isso inicia-se durante esse processo de urbanização a partir da Revolução Industrial. E essa ocupação, principalmente a partir dos fatores históricos, econômicos, culturais, ambientais, vão forjar uma cidade cada vez mais importante dentro desse cenário, né? Hoje, a população humana, a maior parte da população humana, ela vive em grandes centros urbanos. O porquê? Né? Porque houve essa modernização. Quer dizer que foi algo melhor? Em alguns aspectos, sim, em outros aspectos, não. Mas nós temos que pensar na qualidade de vida, na sustentabilidade dessa organização espacial que nós temos até os dias de hoje. Aí, falar um pouquinho aqui de urbanização nas principais sociedades que construíram o que nós chamamos hoje de sociedade humana ou de humanidade. Como tudo que nós falamos tem um pezinho lá na Grécia, a gente vai falar um pouquinho aqui das polis, que é a urbanização grega. Então, na antiguidade, foi um processo fundamental para o desenvolvimento das cidades-estados. No caso, as cidades gregas, as polis, eram o centro político, cultural e econômico e religioso em alguns aspectos. Então, essas cidades-estados, elas eram conhecidas por sua organização independente. Então, cada cidade-estado grega, ela tinha suas próprias leis, o seu exército, a sua moeda. A única coisa que nos criou, o que criou essa ilusão de Grécia, de unidade grega na antiguidade, é exatamente que eles comungavam da mesma língua e eles dividiam a mesma religião, levando em consideração que cada cidade ela tinha o seu Deus protetor. Mas a base dessa sociedade era a língua. E uma coisa que era muito interessante para os gregos é que os gregos eles tinham uma rivalidade interna muito forte. Eles se uniam em momentos onde a cultura grega ela era ameaçada, principalmente durante conflitos. Um exemplo muito claro é as guerras médicas, né, que eram as guerras elaboradas, né, que os gregos eles lutaram contra inimigos externos. No caso dos persas, né, que é retratado na obra, né, nos quadrinhos inicialmente, depois nas grandes telas, que eram os 300 de Esparta, né? Então é um exemplo, só que Atenas era uma coisa, Esparta era outra. E isso fica muito sensível para nós entendermos, porque nós temos uma visão romântica de que como todo mundo falava a língua grega e a religião era muito próxima, então acreditávamos em um mundo grego que todos eram unidos e viviam felizes. Não, eles brigavam pra caramba, havia muitas guerras entre eles. Aqui nós temos a organização da polis. Então, a polis grega, ela tinha sua dinâmica. No caso, nós tínhamos as praças públicas, que era chamada de água ou ágora, era o espaço público onde as decisões elas eram tomadas. Então, a ágora era onde os cidadãos gregos eles se reuniam para discutir os problemas das cidades. Muitas cidades gregas, elas não tinham um líder, um executivo. Tudo era realizado no meio de uma assembleia entre os cidadãos. E, com o passar do tempo, iniciou o processo que precisava de um líder, que ele era eleito de tempos em tempos. Por isso que a Grécia, ela é o berço da democracia, principalmente a cidade de Atenas. Então, nós tínhamos a Ágora, onde era debatido as questões políticas, a vida pública era decidida nas ágoras. A Acrópole era uma construção que normalmente ela era construída na parte mais alta da cidade para ter um destaque. Normalmente ali era abrigados os prédios públicos, como templos, prédios governamentais e principalmente a questão do comércio, onde acontecia a vida, né, de uma forma geral do que era público. E a urbanização grega também valorizava a estética e a arquitetura funcional. Existia prédios públicos como teatros, ginásios, banhos públicos. Então, na Grécia e também em Roma e em outras várias sociedades, ter um banho público, ter um banho dentro de casa, era algo muito caro.
Então, o que isso quer dizer? As pessoas na Grécia e em Roma não tinham banheiros em casa, eles usavam banheiros públicos, porque era muito mais barato, né? Era muito mais barato você manter esse banho público do que você construir um banheiro dentro da sua casa. Então, muitas vezes a gente pensa, a Grécia e Roma, eles eram muito mais sofisticados do que os povos da Mesoamérica, mas eles tinham essa vantagem aqui na Mesoamérica, né? Eles tinham banheiros, né? Que legal. E nesse caso, as polis gregas eram um modelo de urbanização que influenciou profundamente a cultura ocidental, especialmente na formação como pensamos a cidadania, como a democracia e o espaço público. O espaço público é muito interessante, que é onde se acaba a vida privada. Então, o que é público? O público é de todos. Então, o público ele merece o zelo de todos, porque é propriedade comum de todos os cidadãos. E praticar a cidadania é exatamente esse princípio, né, que é o cuidar do público, o bem público, o bem-estar do que é viver em público. E nesse caso, mesmo a cidadania grega era uma cidadania estratizada, existia classes dentro da Grécia onde pessoas não tinham o direito de ser cidadão, né? Tanto é que na Grécia nós tínhamos classes bem divididas, e essas classes divididas nós tínhamos os cidadãos e todos aqueles que não eram cidadãos. Então, só os cidadãos eles tinham direito de participar das decisões públicas. E isso fazia com que uma pequena parcelinha da população grega era considerada cidadã. Um ponto, né, a questão do valor da cidadania, ela inicia-se na Grécia, mas ela vai sendo melhor elaborada com o passar do tempo e chega até os dias de hoje, onde todos que nascem no território, independentemente das suas condições econômicas, essas pessoas são cidadãs. Elas têm o direito da participação política, mesmo que muitas vezes as pessoas empurram isso para debaixo do tapete, fingindo que isso não tem valor, né? Ou depositando em outros a sua responsabilidade cidadã. Aí nós vamos parar em Roma, né? Então, a urbanização romana. Roma, a gente pode falar que é uma Grécia 2.0. Como assim? Porque muitos elementos na cultura grega nós encontramos em Roma, né? A cidade romana, a organização do Império Romano, ele é muito próximo, né, da sociedade grega. Tanto é que nós falamos da diáspora grega. Quando aconteceu a expulsão, os gregos foram expulsos, alguns povos gregos foram expulsos pelos dórios, quando houve a invasão dórica, né? Então, acredita-se que uma parte desses gregos, eles foram parar em Roma, né, na Península Itálica, né, dando uma base para a sociedade romana, que surgiu depois de alguns séculos, né, após esse processo. Mas nós conseguimos ver muitas características da sociedade grega em Roma. Lógico, havia um intercâmbio entre culturas, né, e principalmente sobre a sua organização. No caso, Roma é um marco importante na história urbana da humanidade, principalmente por conta do seu planejamento. Olha que legal, os romanos, eles eram muito mais planejados do que as cidades que hoje nós consideramos cidades modernas, né? Porque eles tinham planos, eles sabiam exatamente como construir as coisas, adaptar as condições da cidade para as necessidades daquela população, fazendo com que essas cidades elas sejam muito eficientes. E esse modelo ele foi levado para outros locais onde Roma ele dominou. Lembrando que o Império Romano ele se estendeu por toda a margem do Mar Mediterrâneo. Tanto é que o Mar Mediterrâneo ganhava o nome dos romanos como Mare Nostrum, né, por conta dessa posse do Mar Mediterrâneo. E esse modelo ele foi exportado para a Europa Ocidental, para o Norte da África e para o Oriente Médio. Normalmente, quando os romanos eles conquistavam território, eles erguiam templos, eles erguiam o famoso Arco do Triunfo, onde as tropas romanas elas marchavam decretando a vitória naquele local. Então, aquele local passa a ser um território romano. Bem, então as cidades romanas elas eram planejadas, as ruas elas eram retas,
e perpendiculares, formando traços de grades ou grilhas. Os dois eixos principais eram o Cordo, que era do norte ao sul, e o Ducamanus, que é de leste a oeste. Esses centros urbanos, eles também tinham uma grande importância por conta do seu centro político. Normalmente, dentro desse processo, nós tínhamos as basílicas, os fóruns, os parlamentos, aonde havia vida política entre os cidadãos. Lembrando que em Roma também, cidadão não era para qualquer um. Cidadão era para grupos que tinham importância econômica e importância política, né? Saber se relacionar e saber fazer alianças entre tais. Os teatros também eram muito importantes, porque havia uma vida cultural muito efervescente durante o Império Romano. Nós tínhamos o Coliseu, né? Nós tínhamos arenas onde ocorriam os espetáculos, que eram uma forma de manter a população estável, a população feliz, né? Muito parecido com o que nós temos hoje, né? A questão do pão e circo. Garanta ao povo bem alimentado e bem entretido, que esse povo não vai se rebelar contra você. Né? Mais ou menos o que aconteceu em Roma, a política do pão e circo, né? A questão dos templos, dos banhos públicos, né? Os romanos, eles tinham termas, né? Então, áreas aonde a água ela era quente e havia banhos, onde as pessoas se banhavam, né? Onde eles realizavam as atividades de higiene e também as atividades políticas. Muitas conspirações romanas, elas aconteceram em banhos públicos, aonde os senadores, né, eles se reuniam para discutir a vida pública da cidade e defender os seus interesses, né? Então isso faz com que a cidade romana ela seja uma cidade muito, né? As cidades romanas elas eram muito sofisticadas a partir de todas essas características. Além disso, os romanos eles criaram uma quantidade muito grande de infraestruturas que continuam ativas até os dias de hoje. No caso, os né, os arquedutos, que são estruturas que levavam água a uma região que tinha água para outras regiões onde não gozavam desse recurso. Também os romanos eles tinham uma rede de esgoto. Então, dentro dos banhos públicos, dos banheiros públicos, havia uma rede que coletava esses excrementos e dava um destino a esse excremento. Muitas vezes em locais que não são os mais adequados, mas já havia uma possibilidade, um início de um tratamento desse esgoto. E a urbanização, ela vai refletir a vida social, né, a vida social romana, promovendo a integração cultural, administrativa entre os povos conquistados. Então, os romanos, eles tinham uma prática muito parecida com o que os persas realizavam. Eu domino a região, eu mantenho uma organização política local. A única coisa que me importa é você estar submetido às minhas vontades. Então, vou manter um líder político local. Só que esse líder local, ele vai sustentar os recursos que o Império Romano necessita, que a grande Roma necessita. Então, os romanos construíam estradas, construíam arquedutos, construíam várias estruturas que ligavam todo o Império a Roma. Tanto é que tem um ditado muito importante, né? Então, todas essas estradas chegam a Roma. E também aquela questão de que todas as línguas latinas, elas têm origem em Roma por conta dessa dominação. Os romanos, eles conquistaram esses povos. O que depois, com o passar do tempo, vai ser chamado de línguas latinas, durante o Império Romano era conhecido como latim vulgar. Era um latim que era praticado pelos povos não originários de Roma, mas que foram colonizados, que foram dominados pelos romanos. A palavra colonização vem disso, dominação, conquista. A gente vai falar um pouquinho da ocupação territorial durante as navegações, porque durante a Idade Média, as cidades, elas foram a sua importância foi minimizada, né? Então, durante a Idade Média, as cidades, os centros urbanos, não é que eles foram totalmente abandonados, mas eles tinham uma importância bem pequena, né? Tanto é que o Império Romano quando o Império Romano cai, é, os nobres eles fogem para o campo, para suas terras, para quê? Para manter o seu estilo de vida.
E as cidades, elas vão voltar a ter importância durante as grandes navegações. Então, durante as grandes navegações, houve a expansão da sociedade europeia para o Novo Mundo, né? No caso, as duas primeiras nações que tinham esse processo de expansão era Portugal e a Espanha, que vão impulsionar, né, esse interesse, primeiro, rota comercial, buscar especiarias no Oriente, canela, pimenta do reino, essas especiarias que nós já estamos cansados de falar sobre o processo de colonização. Eles não tinham a intenção de constituir novos territórios de povoamento. Eles tinham interesse de exploração. A colonização inglesa, ela tem um ponto diferentezinho aí, principalmente na América do Norte, não é? Que é no caso do surgimento dos Estados Unidos. Mas isso é tema de um outro tipo de vídeo falando sobre a colonização inglesa. Mas a colonização portuguesa, espanhola, francesa e também a inglesa, ela tinha um interesse de explorar, de conquistar novas áreas, principalmente na África, na Ásia e principalmente na América. As Américas é o alvo central, né, dos europeus nos primeiros séculos, né, durante o processo das grandes navegações. Depois, com o passar do tempo, vai voltar o seu olhar de novo para a Ásia e para a África. Mas nesse primeiro momento a gente vai discutir o nosso território, a América do Sul e a América do Norte Central. Então, a ocupação, ela foi tida principalmente pela tomada. Houve conflitos, né? Conflitos, não literalmente um conflito bélico, mas houve uma imposição da cultura europeia frente aos nativos, né? Então, você começa a forjar alianças. Os europeus, eles são muito sagazes, né, nessa estratégia. Então, nós tínhamos dentro do território brasileiro nós tínhamos centenas de nações indígenas. Algumas comungavam, dividiam a mesma língua, mas havia povos rivais entre esses povos que tinham a mesma língua. O que os europeus faziam? Alianças, alianças com esses povos rivais, que vão favorecer a conquista do território, né? Se nós é muito inocente nós pensarmos que meia dúzia de homens brancos, de europeus, chegaram com armas de fogo que normalmente eles molhavam e estavam danificadas por conta da viagem, conseguiram conquistar um território tão amplo e dominar sociedades muito mais numerosas do que eles. É assim, é ser inocente, né? É ser inocente acreditar que meia dúzia de europeus conseguiram, né, subjugar uma grande quantidade de povos indígenas. Mas houve a conquista, né, por conta da diplomacia, né, tanto é que se você pensar o que os jesuítas vieram fazer aqui, né, vieram trazer a boa nova, a salvação para os indígenas? Não, eles vieram de uma certa forma, eu sei que é uma palavra forte, é uma palavra que pode se gerar problemas, mas é a domesticação. Fazer com que o nativo, ele era selvagem, ele se torne civilizado. O que quer dizer selvagem? Que não era europeu e que não comungava, não dividia da cultura europeia. Então, os jesuítas, eles tinham essa missão de trazer a cultura europeia, de fazer com que o povo nativo, eles aceitassem a dominação. E foi isso que aconteceu. Além de tudo isso, nós temos as doenças. Os europeus, eles trouxeram muitas doenças que aqui não existiam. E isso vai favorecer também a dominação do território, né? E também a questão de recursos. Também é muito inocente pensar que o índio, né, o que o povo indígena, índio não, povos originários, eles entregavam suas riquezas sem interesses. Ah, o europeu, ele é legal, eu vou entregar aqui tudo que eu tenho de recurso. Pau-brasil, ouro, entre outros recursos. Não, os europeus, eles também tinham produtos que eram interessantes aos povos nativos, aos povos originários. No caso, os povos nativos brasileiros, eles não dominavam a metalurgia, eles não conheciam o metal. As suas ferramentas eram todas feitas, né, de pedra. Então, nesse caso, quando o europeu chega aqui com um machado, com uma faca,
com uma espada, o indígena, opa, ó que legal, aqui eu tenho um machado. Em vez de eu pegar, eu cortar uma árvore, eu conseguir derrubar uma árvore em dias, eu posso com o machado derrubar essa árvore em 2 horas. Ó, esse machado ele corta a árvore, mas ele também corta pescoço. Então eu posso usar isso como arma contra os meus inimigos. Lembrando, os povos nativos, eles tinham rivalidade entre eles, o território onde eles viviam. Então nós temos que pensar que o povoamento do europeu aqui, ele partiu do litoral por conta disso também. Porque pensa bem, o europeu, ele chega aqui. Se ele fosse para o interior, se tivesse alguma revolta contra os povos nativos, ficaria difícil ele fugir. Então, nesse caso, a ocupação do litoral também foi estratégica, né? E forjar as alianças também é importante, porque houve tentativa de invasões dos franceses. Então, uma forma que os europeus eles também conquistaram o território foi se manter numa rota de fuga. Por quê? Até um barco ir até Portugal relatar o que está acontecendo, reunir forças militares e voltar para defender o território, já era, acabou. Então era necessário que houvesse essa aliança para exploração e defesa. E também houve uma questão de ocupação do território, porque existia até o século XX uma ideia do seguinte: é preciso ocupar, é preciso colonizar, povoar para não perder. Uma forma também que foi encontrado, porque o europeu ele não conseguiria colonizar, povoar um território tão vasto como o Brasil, foi a introdução de escravizados dos povos africanos. E também houve a escravização dos indígenas, né? Tanto é que a expulsão dos jesuítas foi por essa questão, né? Porque os jesuítas eles acreditavam que o homem, que o indígena ele tinha alma, né? Tanto é que nós podemos falar da maldição de Cã, né? A maldição de Cã é um dos pretextos para a escravização dos africanos, porque Cã, segundo a tradição hebraica cristã, Cã foi um dos filhos de Noé, que quando ele fragou o seu pai embriagado, ele caçoou do seu pai, e seu pai o amaldiçoou. E segundo a tradição hebraica cristã, o Noé ele amaldiçoou Cã para que ele ficasse com o aspecto negro. Então usaram essa proposta para poder justificar a escravidão, né? Tanto é que tem uma obra muito interessante no Brasil, que a gente pode até trazer um vídeo falando sobre isso, sobre a redenção de Cã, né? Que foi uma proposta brasileira de branqueamento da sociedade brasileira, onde uma avó, né, uma senhora, ela agradece a Deus porque o seu neto tinha nascido com um aspecto mais claro, branco. Então, nesse caso, nós temos essa discussão, né, do surgimento do povo brasileiro a partir de todos esses processos. O povo originário que estava aqui, a chegada do europeu, a chegada do africano e como essa interação ela foi sendo realizada com o passar dos séculos, chegando até os dias de hoje. A ocupação, as cidades, elas foram sendo construídas a partir dessas alianças. Então, esse processo teve impacto profundo e duradouro na transformação da paisagem, levando em consideração que o território brasileiro ele sempre foi ocupado prioritariamente no litoral. A maior parte das cidades, as mais importantes, estão no litoral. Isso é uma herança colonial e isso faz com que a nossa sociedade ela tenha traços de origem europeia, mas também, né, com a mescla com os povos originários e também com a cultura africana que chegou aqui também, com a construção de telhas. Tanto é que a expressão feito nas coxas quer dizer isso, que porque a forma como era moldado as telhas eram nas coxas dos escravos. Então, nesse caso, quando havia como todas as pernas não são iguais, então as telhas ficavam diferentes. Por isso que veio essa nomenclatura aí feito nas coxas, né? Então é uma forma de você trabalhar a questão da construção dessas cidades. Essas cidades não seguiam padrões. Elas vão sendo construídas a partir de quanto essa população ela vai crescendo. Então, a maior parte dos centros urbanos nas cidades do Brasil, eles não são planejados. Também como na América do Sul, de uma forma em geral.
Porque a intenção do europeu não era construir uma nova sociedade, era explorar o que tem, voltar para a Europa. Só que muitos deles não conseguiram fazer isso. E com as grandes navegações, também houve a questão da construção de uma desigualdade, né? Desigualdade social e desigualdade histórica, considerando os povos que eram colonizados um povo de segundo escalão. Na América Portuguesa, nós não vemos isso muito claro, mas na América Espanhola, coisa que nós tínhamos discutido ontem, nós estávamos conversando sobre esse tema na sala dos professores, e nós estamos falando sobre isso, né? Como é que na América Espanhola nós tínhamos duas classes muito distintas. Nós tínhamos os chapetones, que eram os europeus que vinham da Espanha para governar a colônia, e ao mesmo tempo nós tínhamos os crioulos, que eram os proprietários de terra. Só que como eles não tiveram a sorte de nascer na Europa, falo sorte assim, né? Então eles eram considerados cidadãos de segunda importância, né? De uma importância menor em consideração aos chapetones. E tudo isso faz com que haja essa desigualdade espacial e essa desigualdade social. Aí nós vamos falar um pouquinho aqui da ocupação territorial durante a migração do século XX. Então, nós temos que entender que no final do século XIX, na Europa, aconteceu vários conflitos que vão remodular a dinâmica territorial. Nós tivemos a unificação da Alemanha, nós tivemos a unificação da Itália, e tudo isso vai gerar muitos processos migratórios. O Brasil também foi o destino de uma grande parte dessa população, principalmente as pessoas do sul da Itália que vieram para, que eram prioritariamente rural. Essas pessoas, como elas perderam muita, assim, durante o processo de unificação da Itália, houve o domínio dos estados do norte da Península Itálica em detrimento aos estados do sul. Existe uma rivalidade muito grande até os dias de hoje, né? No caso, o norte da Itália é uma área mais desenvolvida e o sul da Itália é considerado uma área mais rural, uma área mais subdesenvolvida da seguinte forma. E a unificação, ela promoveu o empobrecimento dessa área mais rural, forçando essa população a buscar melhores recursos e virem para o Brasil. Isso vai remodular as fronteiras territoriais, vai gerar rivalidades entre os povos que ali estavam disputando territórios. Nós temos a questão da Península Itálica, nós temos as questões do Império Germânico, que havia vencido a guerra contra a França, que o Otto von Bismarck, ele ele subjugou a França, né? Ele capturou o Napoleão III, que ficou preso, e tudo isso remodulou as fronteiras europeias, que vai ser remodulada também no final da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Mas a ocupação, a migração, ela foi um processo histórico muito importante. Tanto é que, se nós trouxermos aqui para o Brasil, o imperador Dom Pedro II, ele era um simpatizante do processo de gerar uma hierarquia dentro da humanidade a partir das suas características físicas. Então, o europeu, ele era superior aos outros grupos humanos. Tanto é que um dos processos que eu coloquei, que foi a Redenção de Kant, que foi um quadro muito importante. Esse quadro, ele retrata esse processo de branqueamento da sociedade, que foi usado nesse processo principalmente com o incentivo da migração italiana para o Brasil. Então, durante o final do século XIX, houve uma grande chegada de europeus no Brasil, como foi uma política pública incentivada pelo Dom Pedro II. E isso modificou a forma como as cidades elas vão se organizar, principalmente por conta, né, da Segunda Guerra Mundial também. Então, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, ela vai forçar grandes ondas migratórias e por conta da destruição do território, houve a necessidade de uma reorganização territorial. Nós temos o caso da divisão da Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Nós temos a questão da criação de estados, como é a Iugoslávia, que uniu ali os povos sérvios, né? Sérvia, Montenegro, Croácia, formando ali um estado que nutria uma grande rivalidade, que foi um dos estopins da Primeira Guerra Mundial, que foi a disputa territorial entre sérvios
que vai levar ao assassinato do Francisco Ferdinando, que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Também as questões por criações de estados diferentes, a fragmentação de impérios, como o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro, todos eles vão sendo, né, um motivo principalmente para migrações. Os povos que eles eram perseguidos na Europa por conta de questões políticas e também por questões econômicas, eles começam a buscar melhores condições de vida. Aonde? Europa, Oceania, oh, desculpa, Europa não, América, Oceania, em territórios que não eram tão ocupados até então, que vai receber essa leva de pessoas. Tanto é que no Brasil, voltando lá atrás, houve uma lei, que é a Lei de Terras, no Brasil em 1850, onde os europeus que chegavam aqui, eles tinham benefícios para conseguir terras, principalmente na região sul do país. Tanto é que isso explica a predominância de colônias alemãs, de colônias italianas no sul do território brasileiro, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e isso também mantém um grande debate sobre a questão de políticas públicas. Houve benefícios a essa população quando elas chegaram na Europa aqui, né? Lógico, tiveram algumas pessoas que foram extremamente exploradas, porque os grandes cafeicultores da cidade aqui do estado de São Paulo, eles não sabiam lidar com pessoas, eles sabiam lidar com escravos. Então, quando chega o europeu aqui, eles pensaram que era muito parecido com os escravos. Então, essas pessoas começam a sofrer muito tipo de violência também. Então, nós temos todo esse processo. E isso vai chegar também à urbanização. No caso, que é a cidade de São Paulo, é um exemplo, né? A cidade de São Paulo, como ela cresceu de uma forma desordenada com a industrialização. E durante a Guerra Fria, nós também temos essa divisão do mundo em dois blocos dois blocos ideológicos, e isso vai influenciar também nos territórios, principalmente cidades de áreas militarizadas, né? Nós temos a construção de cidades industriais, como houve também a questão do processo de migração interna, principalmente aqui no Brasil, né? O Brasil, principalmente entre a década de 1920 até meados do século XX, mais ou menos para 1950, 1960, a maior parte da população ela era predominantemente rural, né? As cidades elas não eram tão povoadas, mas a partir da segunda metade do século XX, por conta de várias questões, principalmente uma seca muito expressiva no Nordeste no início do século XX, força a migração interna. O processo de urbanização, o processo de industrialização, faz com que cidades como São Paulo eles tenham um boom de crescimento, fazendo com que essa cidade ela seja um local atrativo para essas pessoas. Houve a criação desses espaços urbanos, criando grandes metrópoles, como São Paulo, Grande BH, Grande Rio de Janeiro, né, a Grande Porto Alegre, criando áreas metropolitanas, crescendo de uma forma totalmente desordenada. E isso vai cobrar o seu preço, que é o dia de hoje. Nós temos uma cidade muito problemática com recursos públicos, com transporte, e tudo isso tem a ver com esse processo sem nenhum tipo de preparo para para essa modernização, para esse crescimento. E além disso, né, nós temos também as guerras civis, né, principalmente na África, durante o processo de independência dos países africanos. Então, a África ela foi dividida entre os europeus no final do século XIX. Quando ocorreu as independências dos países africanos, esses povos eles foram perseguidos, criaram rivalidades internas. Sempre falo de Ruanda, né, entre os Hutus e os Tutsis. Então, que tinha uma rivalidade interna desde durante a colonização belga. Quando os belgas eles foram embora de Ruanda, isso não garantiu a paz. Isso promoveu uma guerra civil. Como a África, ela é marcada por essa guerra civil, por conta desse processo de colonização extremamente violento, extremamente predatório. E isso vai favorecer a migração, ondas de refugiados e a composição, principalmente de processos de precarização da urbanização, a questão de gestão territorial, que é muito precário por conta disso, a favelização, que é quando as políticas públicas voltadas para habitação,
elas não são devidamente atendidas e isso vai levar ao processo de favelização. E a gente sabe que a questão da palavra favela é um tipo de palavra que gera um certo preconceito, colocando a culpa em quem não tem culpa, que são os moradores. Na verdade, isso é a falência da sociedade, a falência do poder público, porque o poder público que deve garantir ao cidadão moradia digna está lá na nossa Constituição. A Constituição brasileira de 1988, ela garante habitação digna. Todo cidadão brasileiro ele tem direito à habitação. Só que isso não é colocado em prática. Por quê? Né? Existe um motivo claro, um motivo objetivo? Não, existem fatores que levaram a essas condições. Muitas vezes esses fatores levam à segregação socioespacial e à pressão sobre os serviços públicos, principalmente saúde, né? Oferta de água, esgoto, tudo isso é precarizado por conta desse crescimento desordenado e totalmente precário. Aí agora a gente finaliza aqui, agora é com vocês. Então, pense no seu bairro onde você vive. Quais alterações foram necessárias para que ele existisse? Vou trazer aqui para a minha realidade. O bairro onde eu moro é a Vila Ré. Vila Ré, São Paulo. O nome Ré vem de uma família de imigrantes, da família Ré. Então, nesse caso, nós temos o processo do quê? Como que o nosso bairro cresceu? Né? O nosso bairro ele era uma fazenda, que quando os réis eles começaram a ter problemas econômicos, eles vão vender a sua fazenda, lotear a fazenda, criando o que nós chamamos de Vila Ré. Né? Isso nós temos vários exemplos. Aqui nós temos a Associação de Bairro, que nós fizemos um trabalho muito interessante buscando as origens do bairro. Então, quais foram as adaptações que chegaram a esse bairro? Depois dos Rés, nós tivemos uma chegada muito grande de imigrantes japoneses. Também tem muitos japoneses aqui na Vila Ré, né? Imigrantes, né? A questão da tradição, né? Da chegada de imigrantes orientais. Então, como é que o seu bairro, dependendo de onde você esteja, né? Se é no estado de São Paulo, no Mato Grosso, na Amazônia, então como é que ocorreu a construção do seu bairro? Quais são as pessoas que vivem nesse bairro? Então, como essas ações impactaram no meio ambiente? Quando nós olhamos aqui para o bairro, né, o crescimento do meu bairro, era um bairro residencial até pouco tempo, né? Era um bairro onde as casas eram moradias, vamos dizer, casas individuais, né? No caso, eram casas, sobrados. Com o passar do tempo, com a chegada do metrô e com a expansão do capital, questão da especulação imobiliária, da especulação fundiária, nós estamos presenciando a verticalização da cidade. Então, quais são os impactos desde o início do seu bairro até os dias de hoje? No caso, nós podemos falar da chegada da estação de trem, né? Da questão da estação Patriarca, né? A estação Patriarca, ela trouxe também uma quantidade considerável de pessoas, né? Houve uma expansão urbana por conta da chegada do trem. Lógico que ela foi se acentuando até chegar nos dias de hoje. E nós estamos vendo que vários impactos estão promovendo a verticalização da cidade. Isso vai gerar mais igualdade? Vai gerar prosperidade para aquela população que vive ali? Ou vai gerar uma maior desigualdade? Porque pensa bem, a verticalização ela vai provocar uma hipervalorização. O que vai acontecer com essa população que não conseguir manter o seu padrão de vida aqui? Elas vão ir para onde? Será que isso tem a ver com problemas urbanísticos? Então aqui fica a minha indagação e a minha provocação. Então, com isso aqui, eu vou finalizando o vídeo. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Muito obrigado pela paciência. Né? Acho que nós temos que trabalhar os vídeos de uma forma onde fique muito claro, com debates objetivos e que isso tenha importância para todos. Então, gente, vou agradecendo vocês até aqui. Se inscreva no meu canal, deixa aqui seu like, comente. Eu preciso muito que vocês me dêem esse feedback, né? Porque essa devolutiva, para que eu saiba se aquilo que eu estou falando está fazendo sentido ou não, né? Se vocês concordam ou não. Lembrando que é um espaço democrático, você pode concordar ou não. Muito obrigado, gente. Até a próxima.